Muitas vezes, nós nos preocupamos com a aparência. Ontem eu abordei este tema sobre o engano de Samuel quando foi escolher o rei Davi. Hoje eu vou falar sobre a família, porque às vezes também nós enganamos com os nossos próprios familiares, às vezes até mesmo com os filhos. As aparências podem enganar, inclusive, os próprios pais. Eles são os familiares mais achegados. Aos olhos dos pais, normalmente, seus filhos são os melhores, não é verdade? Os mais belos, os mais sábios, os perfeitos, que nunca cometem erros. Este é o ideal de nossas mentes, mas não é a verdade. Isto me faz lembrar de uma triste cena entre duas distintas senhoras que discutiam na entrada do colégio por causa dos filhos que haviam brigado na hora do recreio. Uma dizia para a outra ouvir acusações contra o seu filho. Isto é mentira. Conheço bem o meu filho e sei que ele não faz isto. Pobre mãe, não podia aceitar jamais que longe dela, seu filho querido era outra pessoa bem diferente. Também os pais ficam surpresos por perceberem a vitórias dos filhos que eles menos esperavam. Veja essa ilustração. Lembrar da história do patinho feio, o qual era rejeitado até por seus familiares. De fato, ele não era um patinho feio. Ele era um cisne que no futuro viria a ser muito bonito. Jessé, o pai de Davi, já sabia o que Samuel iria fazer. Provavelmente, foi chamando os filhos, segundo aquilo que ele pensava fosse o mais indicado para ser rei. Jessé fez da sua casa uma passarela diante de Samuel. Mas ele não apresentou. Parece que aos olhos de Jessé, este não tinha chance. Samuel teve que perguntar se havia mais algum. Sim, havia, e este era o escolhido. Aquele por quem ninguém dava nada, que estava cuidando de um trabalho rotineiro. Quando se desenrolava um ato tão importante para Israel, era a escolha do Senhor para ser rei. Cuidado, irmão. Cuidado, irmãs. Com as aparências, elas podem enganar até mesmo os próprios pais, como enganou a Jessé. Elas podem enganar a todos, menos ao Senhor. Como podemos ver nesse texto de Samuel, as aparências podem enganar a todos, inclusive as aparências de Samuel enganaram o rei Saul e a liderança da cidade de Belém. Ele foi até lá com a aparência de quem ia somente sacrificar a Deus, mas na verdade ele foi separar Davi para ser o futuro rei. Os políticos sabem hoje que as aparências enganam e usam e abusam deste expediente. Artistas e personalidades marcantes sabem disso e vivem duas vidas, uma falsa e uma verdadeira. Membros de igreja sabem disso e enganam suas igrejas e os seus pastores, como se isto tivesse algum valor. Pastores enganam as suas igrejas, marido enganam as suas esposas e esposas enganam maridos. De fato,
As aparências podem enganar a todos, mas não podem enganar a Deus. Infelizmente, existem pessoas que têm uma aparência santa, mas por dentro é a sombra de um demônio. O Senhor não vê como o ser humano vê. Ele vê a mente, o coração. O Senhor vê os pensamentos, os sentimentos, as intenções. A Ele ninguém pode enganar. Deixemos então a Ele a incumbência de julgar a cada um de nós e estejamos limpos diante dele, pois ele nos conhece. E para concluir, eu falo para vós, estejam atentos, tratem a todos da mesma maneira e não pode haver acepção de pessoa. Lembre-se que todas as pessoas são importantes diante do Senhor e que mesmo aqueles que aparentemente não possuem muitas chances de virem a ser alguém importante, Deus pode separá-los como uma pessoa especial, assim como fez com o rei Davi. Meus amados, tratem a todos com igualdade, com amor, com paciência e tolerância, lembrando sempre que o Senhor conhece também a nós, muito além das nossas aparências. Que a paz seja convosco.